como que a gente faz para se destacar numa cidade onde ninguém conhece a gente, onde a gente tem que começar um negócio do zero? A gente vai ter que se apresentar do zero, construir um nome, construir um personal brand, que a gente fala, né? Uma marca pessoal de um serviço que eu presto numa região específica, numa cidade específica, seja ela grande ou pequena, que ninguém me conhece. Tem estratégias para isso, tem um método para isso, tem um jeito para isso, tá? E eu vou contar para vocês exatamente como que aconteceu comigo. Vocês imaginam, né? O que vocês pensam, né? Se numa cidade grande, numa cidade ou numa cidade pequena, onde todo mundo te conhece, imagina numa cidade onde ninguém te conhece. Como que eu vou fazer isso, Felipe? Eu acabei de me mudar. Tem muito VET que se muda, né? Por quê? Porque ele estuda fora. Tem muitos VETs aqui que estudaram fora de casa, que foram morar fora de casa para fazer a faculdade. Eu fiz isso e muitos de vocês fazem isso também. Vai estudar em faculdade, seja ela particular ou pública, ele precisa, às vezes, se mudar de cidade. Isso faz parte de um desenvolvimento pessoal como pessoa, como carreira também, já começa ali o desenvolvimento e morando fora, é muito importante. E aí, esse fato de ele se mudar, ele tem dificuldades por não conhecer ninguém. Ele acha que é impossível se destacar numa cidade onde ninguém conhece ele, mas é possível sim se destacar tanto em cidade do interior quanto em cidade grande, grandes metrópoles. E o processo é o mesmo, a metodologia, a abordagem, as características de proatividade, de oferta que a gente vai fazer para as clínicas, para os pet shops, para as lojas agropecuárias, nos interiores é mais loja agropecuária, né? A gente vai construir dessa forma, se apresentando, sendo visto, sendo lembrado, sendo apreciado por aquilo que a gente faz. Quando a gente se diferencia nos demais veterinários, a gente tende a se destacar no meio daqueles 150 mil veterinários. Se eu estou ali sempre tentando lutar contra a maré, tentando entrar no mercado que está muito saturado, fica muito difícil. A gente vai sempre com aquele grupo, aquela quantidade de veterinários, os 150 mil veterinários, numa coisa só, tentando trabalhar com clínica. E aí tem medo, né? O VET tem medo da mudança, ele tem medo de uma cidade onde ninguém conhece ele, onde ele não... ele acha que uma cidade pequena vai ser ruim, inclusive. Às vezes, ele está assim, ó, ele vai fazer faculdade. Aconteceu comigo isso, né? Eu achava que, eu fui morar numa cidade um pouco maior que a minha, eu morava bem no interior, lá no interior de Santa Catarina, e eu achava que por ir numa cidade grande, eu passei 5 anos estudando lá em Lages, que é Planalto de Santa Catarina, uma região fria, inclusive muito fria. Se você conhece o frio, se você não é do sul, mas você acha que já passou frio na vida, você às vezes não passou, você não conhece uma região fria, lá é muito frio, lá é bem frio mesmo, e eu estudei lá, e daí era uma cidade um pouco maior, não, bem maior que a minha, do interior. Aí eu pensava assim, quando eu me formei, eu voltei para minha cidade pequena lá, eu pensei assim, como que eu vou me desenvolver aqui? Eu já estava numa cidade grande, agora fui para uma cidade pequena. Eu achava que a cidade pequena era ruim, porque tinha poucos clientes, ou se tivesse um veterinário já era o suficiente para atender todo mundo. E é muito pelo contrário, a chance de a gente crescer, a chance de a gente não ter concorrência é igual. Se a gente vai para uma área específica, para uma área, por exemplo, a área de comportamento canino, tem pouquíssimos veterinários trabalhando com comportamento canino. Então, se eu me destaco nessa área, eu me diferencio entre os 150 mil veterinários e eu consigo virar referência, tanto numa cidade pequena no interior, quanto numa cidade grande, começando do zero. Eu consigo começar um negócio do zero, um negócio pessoal, um serviço veterinário meu que eu presto, atendendo em domicílio, parte de comportamento canino. Eu fico diferenciado no mercado. Isso que é importante, tá? Essa diferenciação, tanto no marketing digital, que a gente faz o marketing de diferenciação, quanto na abordagem das técnicas de medicina veterinária que a gente faz, a gente precisa ser diferente, precisa ser diferenciado. Assim, a gente se destaca mais, a gente é mais lembrado, a gente é mais visto, os tutores tendem a lembrar mais da gente. Eles chamam a gente porque eles vão se lembrar, porque você está sempre ali aparecendo, você tem um serviço diferenciado, um serviço que ninguém faz, que você faz, você é especial por isso. Com isso, você consegue agregar valor a esse seu atendimento. O tutor, ele tá disposto a investir mais no cão dele. Quando a gente fala de comportamento canino, porque ele sabe disso, que o comportamento do cão tá ruim, tá assim, o cão dele tá estressado, porque
tá agitado, tá ansioso, tá estressado por culpa dele, muitas vezes, né? Que ele não consegue suprir as necessidades comportamentais da espécie canina. Você, veterinário, vai explicar isso para ele. E ele vai entender. Você vai explicar que o cão tem necessidade. E ele sabe que ele não está fazendo, às vezes, os 50% da parte dele, de cuidar daquele cão, ele vai te contratar para isso, para cuidar da parte mental daquele cão. A gente explica. Muitos tutores já têm essa consciência e eles procuram os veterinários por conta disso, os veterinários que ele quer modificar um comportamento daquele cão, que ele quer educar aquele cão, e o veterinário tem um papel muito importante aqui, não só o adestrador, mas como o veterinário também. O veterinário tem aptidões, ele tem atribuições especiais nessa abordagem comportamental. Ele pode entrar com uma droga psicoativa, um medicamento, um psicofármaco, um neuromodulador, alguma coisa especial para ajudar nessa modificação de comportamento. Ele pode fazer, ele tem conhecimentos técnicos de outras áreas específicas que o adestrador não tem, por exemplo, não é nada contra o adestrador, mas são atribuições diferentes, são papéis diferentes que o veterinário leva muita vantagem nesse caso. O adestrador não consegue concorrer com o veterinário, por exemplo. O tutor, ele prefere muito mais contratar um veterinário do que um adestrador. E a gente usa técnicas de adestramento, inclusive. Por isso que eu gosto do adestramento, eu gosto dos adestradores, a gente faz parcerias com eles e tudo mais, mas a gente concilia a medicina veterinária comportamental com técnicas de adestramento, modificação comportamental. Então, a gente dá um passo lá na frente, a gente consegue trilhar um caminho mais rápido, né, com atendimento comportamental. Os tutores, eles preferem muito mais esse tipo de atendimento, beleza? Eles confiam mais, a gente passa mais segurança, mais credibilidade, a gente conhece mais sobre o assunto, né? A gente sempre precisa pensar se a gente está numa zona de conforto ali, se está tranquilo para a gente. E muitas vezes a zona de conforto, ela faz com que o vet, você, e eu fiz isso também no passado, e às vezes também pego fazendo, a gente está numa zona de conforto, a gente quer ficar ali. É uma zona, o nome já diz zona de conforto. Às vezes a gente sabe que dá para melhorar, mas a gente tá com preguiça de ir atrás para melhorar. Ali tá bom, é zona de conforto. E por ali eu fico, por ali eu quero ficar mais tempo e assim por diante. Então, saia da zona de conforto. Se a gente quer se desenvolver, se a gente quer alguma coisa diferente do que a gente faz hoje, se eu quero um resultado diferente, se hoje eu faturo 3 mil por mês, se hoje meu salário é 3 mil por mês, e eu quero faturar mais, eu quero faturar 10 mil por mês, eu não posso continuar fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, né? Eu tenho que fazer algo diferente. Se eu já estou buscando algo diferente, se eu já estou indo para uma área diferente, eu já estou mudando, eu já estou indo para um caminho diferente, eu já estou somando ações para lá no futuro ter esse faturamento de 10 mil. Só que se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu faço sempre, no CLT, no mesmo emprego, na mesma RT, no mesmo plantão que eu faço sempre, eu não consigo mudar a minha história, eu não consigo mudar a minha trajetória. Vocês concordam comigo que para ter resultados diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes? Se a gente faz sentido isso para você, Beth? Se eu sempre faço as mesmas coisas, eu tendo a ter o mesmo resultado sempre. É uma coisa que leva a outra, é uma corrente, são elos, né? Que estão ligados, os elos de uma corrente estão interligados, e um resultado está diretamente ligado à minha ação, ao que eu faço. Por isso que eu falo que o nosso futuro ele é moldado a partir do momento de decisão. Quando a gente decide fazer algo, a gente começa a traçar o nosso destino, né? Não é a nossa condição que vai fazer isso, que vai determinar o nosso destino. Frase do Tony Robbins, isso, ó. Não é a condição que vai determinar o seu destino, é uma decisão. São decisões que determinam o seu destino, não sua condição. Beleza? Então, eu me desenvolvi quando eu saí da zona de conforto. Quando eu saí literalmente da zona de conforto, quando eu fui buscar algo diferente, na medicina veterinária, eu percebi essa oportunidade, fui buscar melhorar a qualidade de vida, fui buscar um faturamento maior, que eu saí da zona de conforto. A zona de conforto, para a gente sair da zona de conforto, às vezes ela dói, às vezes ela cansa, às vezes ela causa insegurança, ela causa desconforto na gente. A gente está numa zona de conforto, morando, às vezes, numa cidade ali, como todo mundo conhece a gente, e o vet pensa assim, se eu for morar em outra cidade, vai ser muito pior, porque ninguém me conhece. E aí ele não quer sair da zona de conforto, porque ele pensa isso. E é muito pelo contrário. Se ele vai, eu vou explicar aqui para vocês hoje por quê. Se ele vai para uma área diferente, acontece algo diferente na mente das pessoas. Se ele vai para uma região que ninguém conhece ele, aqui é um mito do veterinário que se muda. Aconteceu comigo isso, né? Eu vim morar... esse sair da zona de conforto exige alguns sacrifícios. Às vezes a gente tem que sacrificar algumas coisas, sacrificar no começo faz parte, tá?
faz parte a gente sacrificar algumas coisas, e às vezes coisas que não fazem tanto sentido agora para mim, eu sacrifico, mas que vale a pena. Todo esforço ele é recompensatório, a conta fecha. Se você sacrifica algo agora se o motivo pelo qual você está sacrificando algo agora nesse momento faz parte de um processo de desenvolvimento seu na carreira, a conta fecha. Lá no final, a conta vai fechar. Esse seu sacrifício agora, ele tem resultado, ele vale a pena, tá? Então, sair da zona de conforto é um sacrifício. A gente tem que sacrificar algumas coisas. Por exemplo, sair da zona de conforto que eu sempre falo, é o relacionamento interpessoal, se relacionar mais com pessoas. Eu era extremamente envergonhado. Eu sou um pouco ainda meio introvertido em alguns espaços ainda, mas isso é uma característica pessoal minha que eu desenvolvi isso com o tempo, né? A gente vai aprendendo e vai colocando, vai fazendo para até ficar bom. Então, eu me coloco, me exponho bastante para treinar isso, né? Para me aperfeiçoar nisso. Mas no passado, era extremamente envergonhado, era tímido demais. No interior, eu sou tímido ainda, mas como eu morava no interior, morei muito tempo na minha vida lá no interiorzinho, lá cidadezinha pequena, tranquila, pacata, não saía dali, ficava ali, desde a minha infância toda ali, a gente se desenvolve ali tranquilo, né? Eu tive que buscar novas habilidades, porque senão eu ia sempre ficar naquela zona de conforto ali, e aquilo não ia me desenvolver, não ia me levar para o próximo nível. Quando eu me mudei para Goiânia, foi quando eu saí da zona de conforto, literalmente, assim, vou mudar de vida, vou mudar de padrão. Não porque é uma cidade grande, mas sim porque eu sempre tive afeição aqui por Goiás, por Goiânia, eu já conhecia a cidade, eu vinha visitar, né? O meu sogro e minha sogra já moravam aqui, então eu vinha a passeio, gostava bastante da cidade, gostava muito do povo, amo o povo aqui do Goiás, eles são muito acolhedores, o povo é legal, o povo é gente boa. E aí eu gostava da cidade, simpatizava, assim, e sempre decidi, quando tivesse uma oportunidade de vir morar, eu viria tranquilamente. Foi o que eu conciliei, vim trabalhar com comportamento e me mudei para Goiânia. Só que chegou aqui, eu me deparei com um problemão para mim, né? Que eu achava que seria um problema. Mas eu sabia que, na verdade, ia dar bom, ia dar resultado, porque olha só o problema, ninguém me conhecia. Eu tinha que me apresentar, eu tinha que fazer as pessoas me verem, me conhecerem, saber que eu sou veterinário que trabalha com comportamento. Nessa hora, vem muitos medos dos nãos. Quando a gente vai para uma coisa nova, para uma cidade nova, batendo de porta em porta, se apresentando, dando o cartão de visita, né? Apresentando, esse aqui é meu cartão, eu sou veterinário, trabalho com comportamento. Aí batia na outra porta, o veterinário está aqui, posso falar com ele? Não, ele não pode receber ninguém agora, os nãos, né? E aí foi indo. Significa, né, que o veterinário não vai receber nãos, ele vai ter vários nãos. Mesmo sendo conhecido, mesmo não sendo conhecido, ele precisa fazer isso, ele precisa colocar a cara, ele precisa sair da zona de conforto. Isso é muito importante para o desenvolvimento dele pessoal, como profissional, como carreira e assim por diante. E assim eu fiz. Chegando aqui em Goiânia, eu comecei a me apresentar. O primeiro lugar que eu fui, a primeira pessoa que eu conversei, que eu me apresentei, foi um porteiro de um condomínio onde eu morava, um condomínio fechado. Na portaria eu cheguei ali, me apresentei, sou Felipe, tal, trabalho com isso, vocês conhecem alguém? Onde que eu posso deixar cartão? Comecei a perguntar assim, onde que eu posso... Eu nem tinha feito cartão de visita ainda, nem panfleto, nada. Naquela época, eu trabalhava muito com cartão de visita e panfleto. Hoje, se eu fosse iniciar nessa área, eu não faria mais dessa forma. Hoje, os meus alunos, eu não ensino a fazer isso. Eu ensino a usar a internet, usar o meio digital. É muito mais barato. Na época, para mim, pode ter dado um pouco de resultado, mas com certeza eu deixei muito dinheiro na mesa ali. Eu investi muito mais do que precisaria investir. Se eu trabalhasse com tráfego, por exemplo, tráfego na internet, essas coisas eu ensino lá no treinamento do Verticão. Inclusive, a gente tem um curso lá, que é um bônus para os alunos, que é muito interessante também, que fala de tráfego, ensina a fazer do zero, isso, praticar os anúncios e assim por diante. E aí, eu precisei fazer isso de alguma forma. Eu comecei a me apresentar. Nessa pessoa que eu conversei esse dia, ela já me apresentou um grupo do WhatsApp, foi onde eu comecei, foi no grupo do WhatsApp, lá ela me mandou, só que eu nem mexia muito com o WhatsApp naquela época. Mas nesse grupo de WhatsApp foi aparecendo outros grupos que foi disseminando. Eu fui me apresentando, fui aparecendo, fui gerando valor para as pessoas,
Aparecia dúvidas lá e eu atendia as pessoas, tirava as dúvidas, dava dicas, né, fazia uns aconselhamentos lá para eles, com os cães deles. Os tutores, eles anseiam por isso, eles gostam muito disso. Isso ajuda a eles a resolver os problemas, isso passa valor, isso passa credibilidade, passa confiança no seu trabalho. Isso faz com que os clientes queiram cada vez mais o seu atendimento. Eles veem que você ajuda eles, e eles querem ser recíprocos, eles querem te contratar e assim por diante. Então, quando a gente está numa cidade nova, numa cidade grande, independentemente, né, se a gente está, ou se muda para uma cidade pequena, ou uma cidade grande que ninguém te conhece, a gente precisa ser visto, né? Um mar de possibilidades ali. Por que eu falo isso? Tem muito um conceito enraizado no veterinário. Se, por exemplo, ele está numa cidade que todo mundo conhece ele, e ele já trabalha com algo específico, vamos supor, ele trabalha com clínica de pequenos, ele atende os pequenos, ou atende equinos, por exemplo. Ou ele atende comportamento, só que no método negativo, método punitivo. As pessoas daquela cidade já conhecem ele por isso. Eles conhecem o Pedro lá de tal cidade, ou da minha cidade, se eu moro no interior, o Pedro, o veterinário aquele, ele trabalha com cavalo. Ou o Pedro, ele trabalha com cães, mas ele é método negativo. Se ele quiser ir para o método positivo, por exemplo, ou se ele quiser migrar dos equinos para a área de comportamento canino, ele precisa mudar o comportamento dele, precisa mudar essa chavezinha na cabeça das pessoas, porque as pessoas já fixaram aquela pessoa como um médico veterinário que trabalha com cavalo, por exemplo. Se a gente começa novo, numa cidade nova, diferente, que ninguém conhece, uma área diferente que ninguém conhece, ou a gente está agregando aquilo que a gente já faz, a gente não precisa mudar nada. Já está ali, já está, é só falar, é só dizer que você trabalha com isso. Não precisa mudar a memória que as pessoas têm do seu trabalho. Só precisa acrescentar isso na memória delas, né? Acrescentar que você trabalha com comportamento canino e assim facilita as coisas demais, tá? Por isso que o VET ele tem essa dúvida, essa desconfiança, as pessoas não vão me conhecer, vai ser mais difícil. Tem um lado bom, tem um lado positivo, que é esse que eu acabei de falar. As pessoas, pelo fato de elas não te conhecerem, você tem uma abertura maior para se apresentar e não tem aquela fixação, aquela memória de que você faz algo específico ali que aí você precisa mudar esse conceito para as pessoas, tá? Beleza? É como se fosse o aprendizado dos cães assim também, é como se fosse ensinar um filhote, né? O filhote, ele tá com a memória, ele tem poucos imprints na memória, né? E poucas informações ali. Eu brinco que tá com HD vazio. O HD, a informação dele ali cerebral, ele tem poucos imprints, poucas associações positivas e negativas, assim por diante. Então, nesse filhote, a gente consegue inserir informações positivas. Quando você vai para uma cidade mais rápido, né? Quando a gente vai para uma cidade nova, que o tutor ele não sabe com que você trabalha, é mais ou menos parecido, mais ou menos a mesma situação. Você fala a primeira vez, você imprinta essa mensagem para aquele tutor, para aquele cliente que você especificamente trabalha com comportamento canino, você é médico veterinário e faz atendimento em domicílio com comportamento canino, essa mensagem soa para ele como algo diferente, desperta uma curiosidade e ele fixa a mensagem no cérebro dele. É um imprint que a gente faz. É uma mensagem que a gente entrega e imprinta isso para ele. Daí ele cria memória disso, né? Por quê? Porque é diferente, é diferenciação. Ele vê em você uma possibilidade de ajudar ele com algo muito importante, muito interessante. Algo que vai ajudar melhorar a relação da família deles, vai baixar o estresse da família, vai baixar o estresse do cão, e baixando o estresse do cão, ele melhora a imunidade. Tudo isso são benefícios que a gente entrega com o atendimento comportamental, né? Eu falei numa das lives essa semana, eu acho que foi hoje, da parte preventiva, eu acho que foi de hoje ao meio-dia, na live de hoje ao meio-dia, acho que eu falei disso. São tantas lives que a gente faz, tantas lives que eu faço de conteúdos, passando esse conhecimento para você de forma gratuita, que muitas vezes acaba eu passando e eu nem lembro que eu falei. Não lembro qual live, mas eu acho que foi hoje ao meio-dia. Eu falei da parte preventiva, que a gente consegue atuar, o médico veterinário comportamentalista, ele consegue atuar numa parte de prevenção de comportamento. Isso é muito interessante, é muito cativante, é muito motivador para nós, médicos veterinários, trabalhar com bem-estar animal e prevenção, e é um benefício muito legal que a gente consegue construir falando isso para o tutor. Eu uso muito esse benefício quando eu vou fazer uma oferta para o cliente, quando eu vou passar o preço para ele, né? Tem aquela parte da precificação que eu ensino vocês, no curso lá tem isso também, tem um módulo de oferta irresistível e precificação, lá no treinamento vertical, mas aqui eu também já ensinei vocês. A gente tem que apresentar uma oferta, uma percepção de valor maior do que o preço que você passa,
que é a percepção de que ele, nossa, o cliente ele pensa assim, nossa, quantas coisas ele está me dando? Aí uma delas é a prevenção. Você tem que explicar isso para ele, a longevidade do cão. Você vai, é uma característica muito importante, principalmente nos dias atuais. Inclusive a geriatria é uma área que cresceu bastante também, a geriatria canina, porque os tutores eles veem os cães como membros da família, né? Eles estão cada vez mais incluindo os cães na família como membros, como filhos, né? Eles falam, inclusive, são os pais pets, né? Eles se consideram, assim, muitos tutores que pedem atendimento comportamental têm essa característica, e isso ajuda o nosso crescimento, ajuda a nós a termos recorrência no nosso atendimento. Recorrência é atendimentos semanais, por exemplo, uma aula por semana, um atendimento por semana. Por isso que a gente consegue faturar 2 dias por semana, 10 mil por mês, por causa da recorrência, por causa dos pacotes, por causa da manutenção desse comportamento. A psicologia canina funciona dessa forma, ela precisa de manutenção. E os tutores estão dispostos a pagarem isso porque eles querem terceirizar. Eles querem colocar na sua mão esse problema, essa bomba que está na mão deles, que muitas vezes eles teriam que se desfazer do cão, doar para alguém, ou muitas vezes tem um tutor que abandona quando não consegue resolver um problema, né? Você está ali para ajudar eles, e eles te veneram por causa disso. Né? Isso é muito importante na vida deles por conta disso, por isso que eles estão dispostos a pagarem por um serviço com valor agregado maior, porque você tem diferenciação no seu serviço, no seu trabalho. Então, como que a gente faz? Como que a gente começa a fazer isso? Numa cidade onde ninguém conhece a gente começa do zero. A gente precisa conhecer pessoas, conhecer veterinários. Aqui em Goiânia, um lugar legal onde eu conheci veterinários foi o CRMV, Conselho de Medicina Veterinária, Conselho Regional de Medicina Veterinária. Muitos vets reclamam do conselho e tal, que não faz a parte dele, enfim, a gente não está aqui para discutir isso, a gente está aqui para se ajudar, se unir e fazer uma medicina veterinária mais forte. Ajudar o conselho a nos ajudar também, né? Não só ficar reclamando e fazer a nossa parte. E foi no conselho que, quando eu cheguei aqui, eu tive que fazer a transferência da carteirinha, eu tive que participei de reuniões de RT, né, aquelas palestras para RT. Eu lá em Santa Catarina fazia muito isso, quando eu era CLT eu fazia as RTs, e aí foi um jeito que eu encontrei de conhecer mais veterinários, porque nada melhor de um lugar para conhecer vários veterinários é no conselho, porque ali vão ter vários veterinários. É um encontro rápido que eu encontrei, uma forma rápida que eu encontrei de encontrar vários veterinários num lugar só, porque eu não conhecia, não sabia nem andar aqui em Goiânia. Como é que eu falo? Abençoado a pessoa que inventou o GPS, que inventou o Waze, que inventou o Google Maps. Na época eu usava muito o Google Maps ainda, eu acho que o Waze nem era muito bom na época. E aí eu comecei a aprender a andar aqui por causa do GPS. Então, abençoado quem fez, quem ajudou, quem desenvolveu o aplicativo de GPS. Se não fosse ele, eu não conseguiria me deslocar aqui, porque eu não conhecia nenhum lugar. Então, lá no conselho, inclusive, foi um lugar onde me ajudou bastante a fazer esse networking. Então, o primeiro passo é fazer networking, fazer uma rede de contatos, rede de relacionamentos. Você chega, troca contato com esse veterinário, você se apresenta, fala que você é novo na região, que você veio de outra região, inclusive, você pode contar a sua história. Morava em Santa Catarina, vim aqui trabalhar com comportamento, estou aqui à disposição para ajudar vocês no que você precisar. Você trabalha com o quê? Trabalho com inspeção. Beleza, conhece, se você conhecer alguém, se quiser indicar meu trabalho, tá aqui, beleza, minha prima tem um cachorro que foge, já foi atropelado 3 vezes, vou passar seu contato para ela. E aí começa a vir uma rede de relacionamento. Quando você encontra um veterinário que trabalha num pet shop, numa clínica, trabalha já com pequenos, aí a coisa é muito maior, você consegue perceber isso na hora. Você conversa com ele, eu trabalho com clínica de pequenos, trabalho lá na clínica, na Pegasus, na Plutão, nos pet shops que tem aqui, nas clínicas que tem aqui em Goiânia. Citei 2 nomes que vêm na mente agora primeiro. E aí, vem muito caso de comportamento. Nossa, demais, bastante dúvida. Os tutores têm bastante dificuldade com a parte de comportamento, ensinar necessidades fisiológicas no lugar certo, os latidos, as fugas, ansiedade de separação, coprofagia, o cachorro dele está comendo cocô. E eu não tenho ninguém para indicar. Eu indico alguns adestradores aqui, mas é um método muito punitivo, às vezes isso não é legal, eu tendo a não querer indicar, tento tentar fazer por conta. E às vezes não tenho tanto resultado. Você vai me ajudar muito, eles ficam muito felizes porque eles tiram o peso das costas. Esse tipo de veterinário, ele precisa de auxílio. Ele precisa de auxílio de alguém que faça a parte comportamental. Eles não conseguem fazer, não. É uma especialidade deles, não é uma expertise, eles atendem clínica geral. E as indicações, elas ajudam demais, Beth.
A gente tem que parar com aquele mito de ter medo de indicar um colega, né, por medo de perder o cliente para ele, assim por diante. Já falei aqui várias vezes, eu vou repetir, quantas vezes for necessário para vocês, para a gente aprender de uma vez por todas, que indicação não é ruim, indicação vai ser muito positiva, vai fidelizar o seu cliente vai te venerar, porque muitas vezes você vai indicar para um veterinário especialista numa área diferente que ele nem sabia que existia. Comportamento canino é uma área que alguns não sabem ainda que existe, você vai ser indicado por um colega que trabalha com cardiologia, com endócrino, com cirurgia de ortopedia, com nefrologia, um veterinário específico desse vai indicar o comportamento para o cliente dele que está com problema, um dermatologista que precisa alinhar a parte comportamental de lambeduras e coceiras. Então, ele vai apresentar você dessa forma. E você da mesma forma. Você vai indicar um colega cardio, dermato, um oftalmo, que o tutor não sabe que existe. Ele vai dizer assim, sério que existe? Que legal! Que maravilha! Ele fica feliz quando você indica esses colegas, porque você está ajudando a ele a resolver o problema. O que mais importa aqui, no final das contas, é a gente ajudar, a gente resolver o problema do tutor. É a gente resolver o problema daquele cliente. Ou ajudar ele a resolver aquele problema. Se eu indico, eu estou ajudando muito. E eu estou ajudando o colega a se desenvolver também. E o colega é aquele gatilho da reciprocidade. Aquele colega que recebeu uma indicação, ele vai querer me indicar de volta. E é uma reciprocidade, isso é um gatilho mental de reciprocidade, de um querer contribuir com o desenvolvimento do outro. Uma relação ganha-ganha. Essas são as parcerias. A gente aprende a fazer parcerias no Viver de Cão, no treinamento, mas esse é o modo básico que eu estou falando aqui para vocês na live, como fazer um parceiro correto, né? Como fazer os melhores parceiros. Os melhores parceiros são os profissionais da área mesmo, os profissionais que trabalham, os profissionais que trabalham com os passeadores, os dog walkers, pet sitter, hotelzinho, hospedagem, daycare, esses centros, né, de cuidados com os cães, os próprios colegas veterinários, clínicos, os pet shops, os banhistas, tosadores, os groomers, esse pessoal que trabalha diretamente com os cães, são sub-áreas, são áreas muito interessantes, porque são sub-áreas da medicina, da medicina veterinária, não, dos pets, né, dos animais domésticos, o passeio, a tosa, o banho, são sub-áreas que têm muita demanda, assim como o comportamento canino. Então, um ajuda o outro. Os melhores parceiros que tem são esses que trabalham com os pets já, né, que trabalham na área dos médicos veterinários. Por isso que eu batia muito em porta, fazia esses parceiros, deixava o meu contato lá, colocava na época eu fazia um pôster, um posterzinho eu não lembro o tamanho, 50 por 40, 60 por 40, era grande, era grandão assim, ó. Colocava ele na parede, colado nas clínicas, nos pet shops, tinha minha foto, olha só que interessante que eu fazia já, a mentalidade que eu tinha. Tinha a foto, tinha o meu contato ali, e aquilo ali, de certa forma, ajudava muito o vético, ajudava muito aquele balconista, ajudava muito o banhista, porque ele estava sempre lembrando de mim, porque eu estava ali. É como se eu tivesse presente ali, estava a minha foto e o meu contato. Quando aparecia um cão reativo, um cão que pulava muito, um cão com problema, o tutor reclama, meu cachorro mudou o comportamento hoje, ele está diferente. Na hora ele lembrava de mim. Isso é a melhor parceria que tem. Então as indicações começaram a vir assim, chover indicações, chover mesmo, literalmente, porque pulveriza. Um indica para outro, esse outro indica para dois, e dois progressão geométrica, progressão aritmética, nem lembro mais da matemática como é que é isso. Mas é exponencial isso, vai crescendo rapidamente. Então, é assim que a gente começa nas cidades onde ninguém conhece a gente, onde a gente começa do zero. É assim que eu comecei e é assim que eu ensino vocês a começarem, tá? Os melhores... Coisas interessantes para a gente fazer também são os grupos de raças caninas. Tem raças definidas e tem raças não definidas, que são os SRDs, né? Os sem raça definida. Grupos de WhatsApp, grupos de encontros. Eles promovem esses grupos de encontros. É comum os tutores fazerem isso, as lojas fazerem isso, e a loja que não faz isso, eu chego com uma proposta para esse tipo de lojista, principalmente as lojas que vão inaugurar uma loja nova, um pet shop novo, uma agropecuária nova, uma clínica nova, um colega está abrindo uma clínica nova. Eu venho com essa proposta de a gente fazer um evento, um encontro com os cães, e eu faço uma palestra para esses tutores deles, para esses possíveis clientes que ele vai abrir uma nova loja,
ou se ele se já é uma loja antiga, eu faço a mesma proposta. Isso passa valor para ele se sente bem, ele se sente protegido, ele se sente amparado por você, você está ali disposto a ajudar ele a resolver os problemas de comportamento, você está se colocando como um parceiro, você não cobra nada por essa palestra, você não cobra nada por esse workshop, é uma coisa muito simples, pessoal, uma coisa fácil de fazer, é só você fazer uma apresentação no PowerPoint, coisa que a gente aprendeu lá na faculdade a fazer, a gente não teve que fazer tanta apresentação lá na faculdade, PowerPoint, às vezes naquela correria, fazer de qualquer jeito. É mais ou menos assim, a gente vai fazer, a gente vai colocar ali uma apresentação básica. Como que é o cão, como que funciona a mente dele, o comportamento, como que a gente entende, por que comunicação é importante, por que o comando é importante, a gente ensina lá um comando uma hora lá para um cão deles, a parte prática, e aquilo prende muita atenção, eles gostam disso. Essa é a melhor tipo de prospecção que a gente pode fazer do nosso trabalho. A gente fideliza aquele parceiro, aquele dono daquela loja, daquele lugar específico, daquele ponto físico, daquele veterinário, daquela clínica, e começa a agregar valor para aqueles clientes que estão ali. Agrega valor para o dono e agrega valor para os tutores que estão ali também. E aí faz network, eles pedem teu contato, eles falam que vão te chamar para você atender, fazer uma visita na casa deles, e assim vai, uma coisa leva a outra. Então, eu construí muito isso aqui em Goiânia, fiz muito isso. No começo, final de semana, não tinha tempo ruim, todo final de semana tinha evento desses. Hoje não, hoje eu já direcionei, não é mais aquela coisa maluca. No começo, a gente precisa meio que dar uma pulverizada na agenda, mas o legal é sempre que eu ensino para vocês, veterinários que trabalham, que fazem o treinamento de verticão, que trabalham com comportamento canino em domicílio, a gente concilia em 2 dias da semana, geralmente são terça e quinta, os outros dias dá para fazer o que quiser, mas a gente sempre tenta conciliar o método que eu ensino é conciliar em 2 dias, fica mais organizado, fica mais fácil para a gente trabalhar. E naquela época aí eu fazia esses eventos no final de semana. Então a gente não pode reclamar que não tem tempo, a gente tem tempo sim, a gente só não prioriza as coisas, né? Eu priorizava esse tipo de evento, então sábado e domingo estava lá, não tinha tempo ruim, estava sempre disposto a ajudar aquele lojista a trazer mais clientes, aquilo traz curiosidade. A parte de comportamento, ela é muito interessante porque ela traz curiosidade para os tutores, é diferenciado o serviço, o seu trabalho como médico veterinário de comportamento é diferenciado, já falei isso para vocês, isso agrega valor. E eles querem te contratar para terceirizar esse trabalho de educação. Eles querem terceirizar esse trabalho, seja para modificar um comportamento que já está ruim, seja para prevenir, isso depende da sua apresentação, de como você entrega isso para ele, quais os benefícios que você entrega com o seu trabalho. Você vai apresentar, né? Dona Maria, seu João, meu trabalho vai te entregar isso. Você apresenta isso, tá? Então, não tenham preguiça, velho. Se a gente tiver preguiça de se posicionar, de ir atrás das coisas, não ter proatividade, a gente acaba ficando para trás. Mas quando a gente está num grupo de médicos veterinários que tem a mesma visão, que é o que vocês têm aqui junto comigo, os médicos veterinários que estão aqui comigo, tanto no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, todos aqui estão aqui, têm a mesma visão, têm foco em se desenvolver, em crescer, em ser valorizado na profissão. Pode fazer pergunta além dessa? Pode fazer sim, Raiza. Pode fazer pergunta, não tem problema não. Pode colocar a pergunta aqui. De preferência relacionada ao tema, tá? Relacionada ao tema da live de hoje. Mas se for de outro tema, também pode perguntar, não tem problema não. Então, a gente não pode ter preguiça, tá? A gente tem que fazer as coisas acontecer, tem que ir atrás, tem que bater em porta, tem que se apresentar, tem que dar um nome. Hoje tem jeitos práticos, melhores de fazer isso, que é a internet, né? Do que você ir entregando panfleto. Antigamente, o que eu fazia? Eu andava a pé nos condomínios. Nos prédios onde eu atendia, eu deixava os panfletos na caixinha do correio, às vezes até escondido. Às vezes o porteiro não deixava, ele falava assim, não pode. Aí eu chegava um dia, daí, seu João, como é que tá hoje? O Palmeiras, como é que foi? Ganhou? Falava assim, né, de futebol. Trouxe um cafezinho aqui pra ti, posso colocar o panfletinho lá? Hoje pode, beleza, hoje passa. Aí eu ia lá para colocar os panfletos lá na caixinha de correio. Não sei se isso trouxe resultado, não fiz uma pesquisa, não fiz um levantamento de quantos clientes vieram desses panfletos. Mas hoje eu andava nos condomínios horizontais de casas, né, os condomínios de casa, eu andava dentro do condomínio a pé, entregando na caixinha de correio, um por um, casa por casa. Nossa, isso era desgastante. Hoje não. Hoje a gente tem internet, a gente consegue pulverizar, a gente consegue escalar o nosso negócio. Raiza, pode fazer sua pergunta aí, que a gente já tá encerrando aqui. Beleza? Então, a gente não precisa de motivação não, tá? A gente pode
A gente pode construir isso aos poucos, não precisa de motivação. Se você esperar motivação, muitas vezes você não vai ter. Às vezes, lá também, hoje em dia, às vezes eu não tenho motivação para fazer as coisas, mas eu não espero vir a motivação. Eu encontro ela em outras coisas. Motivação é ter motivo para ação. Eu faço ao contrário, eu ajo para ter motivo para alguma coisa. Então, é assim que funciona. A gente precisa fazer as coisas acontecer, fazer até ficar bom. A gente molda, né, o nosso destino, a gente molda as coisas que vão acontecer lá no destino, independentemente da minha condição hoje, se eu não tenho tempo, se eu não tenho dinheiro, se eu moro numa cidade pequena, se eu moro numa cidade grande, a famosa frase do Tony Robbins: eu moldo, eu atinjo, que determina o meu destino, não é a minha condição de agora, e sim a minha decisão. São as suas decisões que determinam o seu destino, não suas condições. Beleza? É importante isso, essa frase para a gente refletir final de semana. Agora, a gente para nesse final de semana para descansar, sábado, domingo, a gente volta segunda com mais lives para vocês, com mais temas diferentes, e a gente vai se desenvolvendo junto, vai crescendo. Raiza, faz sua pergunta aí para a gente encerrar, para a gente deixar, para liberar o pessoal para descansar no final de semana. Sextou, galera, vamos aproveitar, vamos para balada. Só que não, né, não tem. Ó, pergunta da Raiza: como tu faz sociabilização de raças como Pitbull e Bull Terrier que brincam de uma forma muito bruta, colocando regras e limites? Não tem a ver com a live, mas vamos responder. Colocando regras e limites na interação. É muito importante isso, tá? Primeiro, a gente tem que entender que brutalidade, força, são características das raças, né? Eles brincam dessa forma, então a gente precisa entender se isso vai machucar ou não. Eles precisam sociabilizar. Um começa a entender o comportamento do outro. Se a gente deixa eles interagirem entre eles, eles aprendem a se comunicar. Isso é extremamente importante. Até quando um rosna para o outro. É importante a gente observar de longe, como espectadores. Veterinários comportamentalistas observam muito. A gente observa muito e a gente trabalha como espectador. A gente observa esse comportamento do Bull Terrier, do Pitbull ali interagindo daquela forma bruta. Eles são muito brutos, eles são muito fortes. Um derruba o outro, um vira o outro barriga para cima, um sobe o outro. Parece que eles vão se machucar. Quando as coisas começam a se exaltar, o que é isso, Felipe? Eriçar pelo. Começa a eriçar pelo mais do que o normal, eriçando pelas localizações, eles estão aumentando de intensidade e frequência cada vez mais. Acontecem investidas de mordidas, as tentativas já começar, as tentativas de brigas. Nessa hora, a gente age, a gente intervém nessa brincadeira, tá? Nessa brincadeira que você fala que é uma forma bruta, né? Essa sociabilização deles. A gente intervém numa forma de regra, a gente se posiciona no meio. Eu gosto muito de usar o corpo, principalmente para raças fortes. A gente não vai bater neles, óbvio que não, né? A metodologia é de reforço positivo. Mas só de você entrar no meio dos dois cães que estão brigando e você colocar o corpo e afastar um do outro, e se posicionar e trazer o foco para você, já ajuda. Só que para trazer o foco para você, você tem que treinar eles separados. Você treina treina foco, treina concentração, treina um comando de centro, por exemplo, comando básico, comando fácil, para ser rápido. Fixa bem esse comportamento, foco. Um som marcado, som específico de algo para atrair a atenção dele. Sempre que você faz isso, recompensa. Sempre que ele escuta o barulho, seja do clique, ou do estalo, ou de uma voz, ou de um som, alguma coisa assim, um som específico, tem que ser marcado isso. Toda vez que ele ouve isso, ele ganha uma recompensa. Várias vezes, várias. Isso só um cão. Aí você fixou essa mensagem. Depois o outro cão, separado. Quando eles estiverem juntos e você entrar no meio dessa interação, e você fizer esse som, você traz o foco para você. É a mesma coisa dos puxões no passeio. Você traz o foco para você. Quando você consegue esse foco, você muda o estado interno deles. Eles estão no estado interno de excitação e euforia. E quando você se posiciona no meio de uma forma de controlar a interação, é importante, sim, controlar a interação. Às vezes usar o não, né? O não, se ele tiver ensinado bem marcado, ele pode ser usado dessa forma, mas tem que ser funcional para os dois. Os dois precisam entender o que é o não. Se a gente chega de uma maneira despretensiosa, ali, do nada, falando não para eles é como se fosse japonês, eles não estão ouvindo, né? Eles não entendem o que é. Precisa ser ensinado de forma separada. Então, a melhor estratégia, Raiza, sempre ensinar de forma separada. Ajuda você no controle, tá? Porque daí você tem um controle do ambiente, né? O controle emocional, tem mais foco daquele cão, é mais fácil fazer dessa forma a sociabilização. Um de cada vez, treino de foco, treino de concentração em você, e aí a gente sociabiliza, a gente começa a colocar eles em contatos mais frequentes. Outra coisa legal para fazer a sociabilização de cães assim muito agitados, legal, Vaz,
Só complementando, então, em ambientes neutros, né, onde eles não fiquem tão agitados, ambientes diferentes, onde eles não estão acostumados. Por exemplo, se eles já estão acostumados numa rotina com uma pessoa ali específica que desperta muito a excitação desse cão, a euforia, a gente tira essa pessoa, pede para esse tutor se afastar, por exemplo, para fazer esses testes. Esses testes são importantes também. Os cães, eles mudam os comportamentos quando tem o tutor, quando o tutor não está, então é importante fazer esses testes também. E começar, quando você for juntar os dois, começar a socialização, fazer a baixa de ansiedade dos dois, fica e espera, controle, né, controle de impulso, córtex pré-frontal, e depois colocarem eles para interagirem ali, brincar, sem muita agitação. Gradual isso, né? Precisa ser gradual, beleza? Mas é importante sempre observar essa interação deles como espectador de fora, observando esse comportamento mais de longe, porque é necessário que eles interajam, é necessário que um aplique pequenas mordidas no outro, para que o outro entenda esse tipo de comunicação, entenda o que o rabo balançando significa, o pelo eriçado, a orelha. Um vai mostrar isso para o outro, vai ensinar isso para o outro. Beleza? Show de bola? Quanto mais eles sociabilizarem, mais eles interagirem, mais eles aprendem. Legal?